Olá, pessoal. Trago aqui algumas atividades comentadas a respeito do Machado de Assis e do contexto, né, no qual ele está inserido aí dentro do romantismo, aliás, dentro do realismo, né, e no contexto histórico também, no qual ele está inserido. Então, trouxe aqui algumas atividades, possamos comentá-las. Bom, então a primeira aí, uma atividade, né, retirada do vestibular da Unesp, um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que diz o seguinte: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte, suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço, né? Acampa, sepultura. Né? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Né? Olha a concepção que ele tinha, né? O Machado de Assis já tinha, que estava fazendo algo inovador. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, no início, mas no cabo, fim. A diferença radical entre este livro, né, no caso Memórias Póstumas, e o Pentateuco, o livro da Bíblia. Então, vamos lá, né? Pergunta o seguinte: no fragmento acima, o autor afirma que, né? A resposta correta aqui, então, é a resposta de letra D. Né? Vai começar suas memórias pela narração da sua morte. Isso é interessante nesse livro do Machado de Assis. Né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, a história dessa personagem que, né, começa a sua narrativa no momento em que morre. Né? Então ele é um defunto autor, né? Ele até faz essa brincadeira ali. Ele é um defunto autor, não um autor defunto. O autor defunto, o que seria ele? Aquele autor chato, né? Então, ele é um defunto autor. Né? Então, isso implica numa narrativa muito interessante, né? Porque ele está livre das amarras sociais. Então, ele tem um olhar muito crítico para a sua própria existência e também para a existência daquelas pessoas que eventualmente passaram ou cruzaram pelo seu caminho. Né? Então, ele está livre dessas convenções sociais. Então, ele não poupa, né, a sociedade, as pessoas, as instituições da sua ironia, certo? Então, é por isso, né, que tem que ficar atento e atentas, né, a essa obra em particular do Machado, certo? Então, ele começa a narrativa, né, ou as suas memórias, né, narrando a partir da sua morte. Então, a questão de número 2. O realismo, escola literária cujo principal representante brasileiro foi Machado de Assis, tem como característica principal a retratação, né, ou a representação da realidade tal qual ela é, fugindo dos estereótipos e da visão romanceada que vigorava até aquele momento. Né? Lembrando, né, que nós vimos de um período anterior ao realismo chamado romantismo, cuja característica, né, ou uma das características era justamente a idealização da realidade. Sobre o contexto histórico no qual o realismo esteve situado, são corretas as seguintes proposições. A resposta correta aí, tá? Então nós temos a letra D. Veremos quais então são essas questões. Bom, diz o seguinte na primeira assertiva: o Brasil vivia tempos de calmaria política e social.
Havia um clima de conformidade, configurando o contentamento da colônia com sua metrópole, Portugal. Justamente o contrário. Né? Lembrar que o Machado de Assis, né, ele viu, né, justamente esse momento tumultuado, né, da política brasileira, né? O Brasil deixando de ser um império, né, embora já tenha sido independente, né, de Portugal, mas continuava ainda sendo um império, né, e saindo então do Brasil império para o Brasil república. Né? Sabemos que isso não se deu de uma maneira tão pacífica assim. Tá? Então, essa resposta está equivocada. Em virtude das intensas transformações sociais e políticas, o Brasil é retratado com fidedignidade, reagindo às propostas românticas de idealização do homem e da sociedade. Perfeitamente correto. É isso mesmo. Pelo menos essa era a proposta do realismo, né? De retratar o Brasil da maneira mais fidedigna possível. O Brasil, a sociedade brasileira, né, a sociedade urbana brasileira, sobretudo, né, diferentemente das propostas românticas, né, que idealizavam o homem e a sociedade. Assertiva 3. O país vivia o declínio da produção açucareira e o deslocamento do eixo econômico para o Rio de Janeiro em razão do crescimento do comércio cafeeiro. Exatamente. Né? A questão aliás, a questão açucareira, ela se situava-se mais, de uma maneira mais forte, né, no norte do Brasil, no nordeste brasileiro. Né? Então, esse eixo foi deslocado para o Rio de Janeiro, né, em razão do crescimento do comércio de café. Primeiro porque o Rio de Janeiro tinha portos, né? Não que no Nordeste também não tivesse, mas os portos do Rio de Janeiro eram eficazes para fazer essa leva, né? Levar esse produto, né, altamente consumido aí na Europa e outros países também. Né? E o café forte, né? O plantio tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo também, mais próximos ali do Rio de Janeiro. Então, essa assertiva também está correta. Tem grande influência das teorias positivistas originárias na França, onde também havia um movimento de intensa observação da realidade e descontentamento com os rumos políticos e sociais do país. Perfeitamente, né? Sabemos que uma das grandes influências do realismo, tanto na Europa quanto no Brasil, né, foram justamente o crescimento e o aparecimento, né, dessas correntes filosóficas, dessas correntes de pensamento, né, que vão nortear o pensamento culto da época. Né, e o positivismo é um deles. Né, de maneira a até vigorar ainda hoje, né, o pensamento de muitas instituições políticos aqui no Brasil. Tá? Então, também uma assertiva correta. A assertiva de número 5 surgiu na segunda metade do século XX. Pô, aí a gente já mata, né, que está errado. Né? O realismo ele vai surgir, né, já na segunda metade do século XIX na Europa. Aqui no Brasil, apenas a partir de 1881, né, tendo como marco, né, a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Certo? Então, as assertivas corretas aí estão presentes na letra D. As assertivas de número 2, 3 e 4. Então, leia o trecho inicial do conto, né, A Chave, de Machado de Assis, né, que agora nós temos não mais um romance, mas um conto. Não sei se lhes diga simplesmente que era de madrugada, ou se comece num tom mais poético, a aurora, com seus róseos dedos. A maneira simples é o que melhor me conviria a mim, ao leitor, aos banhistas que estão agora na praia do Flamengo.
agora, isto é, no dia 7 de outubro de 1861, que é quando tem princípio este caso que lhes vou contar. Convinha-nos isto, mas há lá um certo velho que me não leria, se eu me limitasse a dizer que vinha nascendo à madrugada. Um velho que, digamos quem era o velho. Imagine os leitores um sujeito gordo, não muito gordo, calvo, de óculos, tranquilo, tardo, meditativo. Tem 60 anos, nasceu com um século. Traja asseadamente um vestuário da manhã. Vê-se que é abastado ou exerce algum alto emprego na administração. Saúde de ferro. Disse já que era calvo. Equivale a dizer que não usava cabeleira. Incidente sem valor. Observará a leitora que tem pressa. Ao que lhe replico que o incidente é grave, muito grave, extraordinariamente grave. A cabeleira devia ser o natural apêndice da cabeça do Major Caldas, porque cabeleira traz ele no espírito, que também é calvo. Olha a crítica que ele faz aí. Calvo é o espírito. O Major Caldas cultivou as letras desde 1821 até 1840, com um ardor verdadeiramente deplorável. Era poeta, compunha versos com presteza, retumbantes, cheios de adjetivos, cada qual mais calvo do que ele tinha de ficar em 1861. Então traz aí uma crítica até à forma de produção poética, né? Aquela forma de produção poética recheada de adjetivos, né? Típica do romantismo brasileiro, né? Então, uma característica recorrente na obra de Machado de Assis, presente nesse trecho, é todas as características presentes aí fazem parte da obra machadiana, mas ele está perguntando, né? A questão está perguntando aqui, necessariamente nesse trecho, qual é a característica presente aí? Bom, a característica presente aí é justamente esta. A conversa com os leitores como parte da construção da narrativa, como se observa em Incidente Sem Valor, observará a leitora, que tem pressa. Essa é uma característica forte na obra do Machado. Tá? Atentem-se a isso, né? Essa interpelação com o leitor, essa conversa com o leitor, né? Esse chamamento do leitor aí a compartilhar com o narrador, né? O seu ponto de vista, a sua reflexão diante dos fatos apresentados na narrativa, certo? As demais também fazem parte das características, mas não necessariamente dentro das características presentes nesse trecho aí, certo? Então vamos lá. Questão de número 4. Novamente um trecho, né, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Morto, morto, dizia consigo. E a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Ilício às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos. A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até às ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir. Lá iremos mais tarde. Lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Agora, quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara, e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. Certo ponto em diante chegou a ser deliciosa. Olha a ironia aí do Machado em relação à questão da morte. A vida estrebuchava-me no peito, com os ímpetos de vaga marinha. Esvaía-se-me
a consciência, eu descia à imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta, e pedra, e lodo, e coisa nenhuma. Aí nós temos uma figura de linguagem, né? Uma gradação decrescente. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte. É possível que o leitor, novamente aí, chamando o leitor, né, não me creia, e todavia é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso. Julgue-o por si mesmo. Com base na obra de Machado de Assis, preencha os parênteses com V, verdadeiro, ou F, falso. Né? Nós temos aqui tanto Dom Casmurro, né, outra personagem do Machado de Assis, né, quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, o Dom Casmurro, tanto uma personagem, né, o caso Bentinho, quanto o nome do livro também, tem em comum o fato de serem livros narrados em primeira pessoa, né, ou seja, é o próprio a própria personagem também é narradora, né? A própria personagem é que vai contar a história de si mesma. Além disso, ambos os personagens pertencem à elite carioca do século XIX. Então, essa resposta aqui está correta. Tá? É isso mesmo. Em Dom Casmurro, né, quem narra é o Bentinho, nós temos a história a partir dessa perspectiva dele, né, dele como personagem e dele como narrador. E Memórias Póstumas, nós temos a perspectiva apenas do Brás Cubas, né, o defunto autor, né, personagem dessa obra. E ambos fazem parte da elite carioca do século XIX, né? Pertenciam, nós chamaríamos hoje uma classe média alta, talvez. Tá? Então vamos lá. A próxima assertiva diz o seguinte: o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas encerra-se com um capítulo todo feito de negativas, no qual o narrador enumera uma série de faltas de que sofreu em vida. Entre elas, o fato de não ter tido filhos e, assim, não ter transmitido a ninguém a herança de nossa miséria. Então, essa assertiva aqui também está correta. Né? E, por ironia do destino, Machado de Assis também não teve filhos. Né? Ele, como pessoa, né, também não teve filhos. Então, ele termina o último capítulo do Memórias Póstumas, né, é uma série de negativas, série de coisas que ele não teve, ou que deixou de fazer. Né? E ele termina justamente dizendo isso: não tive filhos, não deixei a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. E assim que ele vai dizer. Né? Mais uma vez, uma ironia consigo mesmo e uma ironia cheia de pessimismo, né? Dizendo que o ser humano está naturalmente fadado à miséria, não só a miséria econômica, mas a miséria intelectual, a miséria moral, a miséria ética, né? Muito atual nos dias de hoje, certo? Então, nós vemos aí a próxima assertiva que diz o seguinte: há um consenso entre os críticos quanto a Dom Casmurro ser um romance baseado nas memórias sinceras de um homem traído. Essa alternativa é falsa. Né? Justamente essa falta de consenso, né, entre os críticos é que faz Dom Casmurro um livro muito interessante e inesgotável, né, em termos de leituras e ideias. Né? Até hoje não se sabe se era uma paranoia, né, do Bentinho, a possível traição da Capitu com o seu amigo Escobar, né, ou se essa traição ocorreu realmente. Né? Isso deixou o livro extremamente famoso, né? Embora não é só isso, né, que o livro vai trazer em si. Né? Ele também traça um retrato, né,
da vida urbana carioca daquele período, né? Bentinho, né? Um ex-seminarista, né? Deixou o seminário, né? Deixou de ser padre para ter uma vida secular, né? Uma crítica a essa instituição também relacionada ao aspecto clerical, né? Mas o livro ficou muito famoso justamente por essa dúvida, né? Suscitada ali, né? Traição ou não traição da Capitu em relação ao Bentinho. Então, as memórias sinceras, na verdade, sinceras apenas do ponto de vista dele como personagem, mas não é o consenso entre os críticos, certo? A outra assertiva, Machado atuou em diversas áreas das letras brasileiras. O autor escreveu romances, contos, crítica literária, porém deixou de lado o teatro e a poesia, né? Então nós temos aqui também uma assertiva falsa, né? Ele cultivou sim o teatro, né? Com a quantidade de 10 peças teatrais, né? E poesia também, lançou coletâneas, né? 5 coletâneas de poesias, né? E o seu primeiro livro, ali, Crisálidas, né? No qual ele vai compor em homenagem à sua amada, sua esposa Carolina, Carola, certo? Então, a resposta correta aqui é a letra B, né? 2 verdadeiras e 2 falsas. Questão de número 5, né? Que nós temos uma novela, né, do Machado de Assis. O trecho a seguir foi extraído de O Alienista, de Machado de Assis, né? Que é uma novela, né, na literatura. Seria um gênero que ficaria entre o conto e o romance, né? Não tão curto quanto o conto, nem tão extenso quanto o romance, né? E é uma obra fantástica do Machado de Assis, sem dúvida nenhuma, né? Inclusive, há na internet uma minissérie, né? Baseado nesta novela, demasiadamente interessante. Vale a pena dar uma conferida aí, porque é realmente também muito divertido. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especial a atenção. O recanto psíquico, o exame da patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte, né, que é o alienista, o protagonista aí dessa novela, compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros e marcessíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica. Exteriormente era modesto, segundo convém aos sabedores. Olha a questão da metalinguagem aí, né? Utilizando da linguagem, né, para explicar a própria linguagem, né? Utilizando da linguagem para explicar essa expressão, de uma maneira até meio zombeteira, né? Dizendo que o alienista, no caso Simão Bacamarte, usava de palavras já naquele momento quase em desuso, né? Em um arcaísmo. Então nós temos aqui, a respeito da obra O Alienista, é correto afirmar que se trata de uma obra. A resposta certa é a letra C, né? É uma obra, né, de crítica ao cientificismo do século XIX, visto com poderes para interferir na sociedade, né? Olha só, Machado de Assis, o realismo, foram influenciados por esse cientificismo, né, do final do século XIX, mas nem por isso, né, ele deixou de criticá-lo. Então, tinha uma autocrítica, né, muito grande, né, tanto em relação a ele mesmo, às suas próprias escritas, né, mas uma crítica também a
digamos assim, demasiada cegueira, né, em relação ao progresso, né, baseado apenas na ciência, né, de uma maneira muito mais vigorosa, né, naquele momento, então. Tá? Então, esta é a resposta correta. Né? Os cientificistas, né, acreditavam que a ciência ia resolver todos os problemas da humanidade. Então, quando há, né, a ciência é extremamente importante, né, isso não é inegável, né, os avanços na área da medicina hoje em dia, os avanços na área da tecnologia, os avanços na área da linguagem, né? Nós temos aí Noam Chomsky, né? Um linguista e um dos maiores intelectuais do mundo, né? Da atualidade, né? Que estão sempre alicerçados ali na questão da ciência. Né? Mas é necessário também colocar outras coisas em prática, né? Não só o materialismo seco da ciência. Né? É necessário que a vida também tenha outras condições para que a existência flua de uma maneira mais saudável, mais feliz. É o que eu acho. Enfim, vamos lá. Última questão, né? Nós temos a questão 6, também tirado do Memórias Póstumas. Estás com sono? Não, senhor, nem eu. Conversemos um pouco. Abra a janela. Que horas são? 11. Saiu o último convívio do nosso modesto jantar, com que, meu Peralta, chegaste aos teus 21 anos. Há 21 anos, no dia 5 de agosto de 1854, vinhas tu à luz, um pirralho de nada, estás homem, longos bigodes, alguns namoros. Papai, não te ponhas com denguices e falemos como dois amigos sérios. Fecha aquela porta, vou dizer-te coisas importantes. Senta-te e conversemos. 21 anos, algumas apólices, um diploma, podes entrar no parlamento, na magistratura, na imprensa, na lavoura, na indústria, no comércio, nas letras ou nas artes. Há infinitas carreiras diante de ti. 21 anos, meu rapaz, formam apenas a primeira sílaba do nosso destino. Os mesmos Pitt e Napoleão, apesar de precoces, não foram tudo aos 21 anos. Mas, qualquer que seja a profissão da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou pelo menos notável, que te levantes acima da obscuridade comum. A vida, Janjan, é uma enorme loteria. Os prêmios são poucos, os malogrados inúmeros, e com os suspiros de uma geração é que se amassam as esperanças de outra. Isto é a vida. Não há planger, nem imprecar, mas aceitar as coisas integralmente, com seus ônus e percalços, glórias e desdouros, ir por diante. Olha os conselhos que o pai, né, dá ali para o Brás Cubas, né? De grandeza, né? Almejando sempre a grandeza. Né? Sim, senhor. Entretanto, assim como é boa economia guardar um pão para a velhice, assim também é de boa prática social cautelar um ofício para a hipótese de que os outros falhem ou não indenizem suficientemente o esforço da nossa ambição. É isto que te aconselho hoje, dia da tua maioridade. Creio que lhe agradeço, mas que ofício não me dirá? Nenhum me parece mais útil e cabido que o de medalhão. Ser medalhão foi o sonho da minha mocidade. Faltaram-me, porém, as instruções de um pai, e acabo, como vês, sem outra consolação e relevo moral, além das esperanças que deposito em ti. Esse medalhão, né? Ou seja, uma pessoa importante, rara, nobre. A partir da leitura do conto de Machado de Assis e conhecendo o estilo literário do qual o autor é exponencial representante, no caso do realismo, é possível inferir sobre a narrativa o que se pode ser assinado na opção. A resposta é a letra
B. Né? Traz uma crítica velada à alta burguesia urbana da segunda metade do século XIX, né? Que almejava, né, essa ascensão social a qualquer custo, né? Que almejava um espaço, né, na sociedade carioca daquele período, certo? Então, as questões, os comentários estão aí. Mais uma vez, me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida, certo? Até mais.